Peguei o guardanapo, limpei a boca devagar, coloquei sobre a mesa e olhei para os dois com aquela calma que leva décadas para aprender e que quando aparece assusta mais do que qualquer grito. Perfeito, eu disse, mas vocês vão dormir lá fora, porque o apartamento já tem dono. A cara da minha nora mudou numa velocidade que eu nunca tinha visto em rosto humano. E o meu filho, que um segundo antes estava sorrindo, com aquele entusiasmo de quem acabou de anunciar uma surpresa maravilhosa, ficou com a expressão de quem pisou num degrau que não existia. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que já sentei à mesa numa refeição em família. Mas para entender o que eu disse depois, e por que disse, precisa entender quem sou e o que aquele jantar representava. Se você ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Histórias como essa acontecem em toda família, mas poucas terminam do jeito que essa terminou. Aperta o botão vermelho e fica comigo. Meu nome é Neuza Aparecida, tenho 66 anos, sou mineira de Poços de Caldas, viúva há 6 anos, aposentada de 22 anos como servidora pública municipal na área de assistência social. Moro num apartamento de 3 quartos no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, que comprei com o meu marido Dirceu nos anos 90, quando a Ribeirão que a gente conhecia ainda tinha a jeito de cidade do interior, aquele ritmo que a cidade foi perdendo aos poucos, mas que o bairro ainda guarda em pedaços. Dirceu foi embora de infarto há 6 anos. Rápido, sem aviso, do jeito que infarto costuma fazer. Estava sentado na poltrona da sala, assistindo futebol numa tarde de sábado e não levantou mais. O médico disse que não sofreu. Eu sempre prefiro acreditar nisso porque a alternativa é pior. Tenho 2 filhos. A Camila, 40 anos, que mora em São Paulo com o marido e os 2 filhos. E que me liga toda semana sem falta, com aquela pontualidade dela, que é do pai. E o Leandro, 37 anos, que sempre morou em Ribeirão e que é o filho que ficou mais perto em distância e mais longe em entendimento. Não digo isso com maldade. Digo com a clareza de quem observou o próprio filho por 37 anos e aprendeu a distinguir o que ele é do que ela gostaria que fosse. O Leandro é um homem de bom coração, que tem o hábito de não pensar nas consequências das coisas que faz porque cresceu achando que as consequências sempre seriam administradas por alguém. Durante muito tempo, esse alguém foi eu. A Vanessa, minha nora, tem 34 anos e entrou na vida do Leandro 4 anos atrás. É uma mulher bonita, articulada, com aquele jeito de falar que parece ter sempre a resposta certa na ponta da língua. Eu tentei gostar dela de verdade. Tentei por 4 anos. Mas existe uma diferença entre gostar de alguém e aceitar quem alguém é. E com a Vanessa, eu aprendi que as 2 coisas não são automáticas. Havia uma dinâmica entre ela e o Leandro que me incomodava, desde o início, e que eu nunca soube nomear completamente até a noite daquele jantar. Era a dinâmica de quem decide e de quem concorda. A Vanessa decidia, o Leandro concordava. E quando as decisões afetavam outras pessoas, além dos 2, como essa decisão afetou. O Leandro aparecia sorrindo, com aquele entusiasmo de quem está entregando uma notícia boa, sem perceber que bom e ruim dependem de qual lado da mesa você está. O jantar daquela noite tinha sido ideia da Vanessa. Ela tinha ligado 2 dias antes, dizendo que queria fazer um jantar em família, que tinha uma novidade para compartilhar, que podia ser na minha casa porque era mais espaçosa. Eu disse que sim, porque sempre digo que sim para jantar em família. Comprei frango assado. Fiz o arroz que o Leandro gosta desde criança com cenoura e ervilha. Fiz a farofa, comprei um vinho que o Dirceu gostava e que eu tiro da prateleira em ocasiões que merecem. Eles chegaram às 7, o Leandro com aquela cara de quem está segurando uma risada. A Vanessa com aquela postura de apresentadora de programa que está prestes a revelar o resultado. Jantamos os 3 durante 20 minutos com conversa normal, sobre o trabalho deles,
sobre minha aposentadoria, sobre a Camila que tinha mandado foto dos filhos naquele fim de semana. Eu servi, eles comeram. Tudo parecia uma noite comum. Então a Vanessa colocou o talher na mesa com aquele gesto de quem vai fazer um anúncio. Olhou para mim com aquele sorriso que eu já tinha aprendido, que precedia alguma coisa que eu não tinha pedido, e disse: Sogrinha, surpresa, vendemos o apartamento e amanhã vamos morar com você. Eu olhei para ela, olhei para o Leandro, que estava sorrindo com aquela empolgação de criança que acabou de revelar o presente escondido atrás das costas. E senti, naquele momento, 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira foi espanto. Não aquele espanto de quem não estava prestando atenção e não viu chegar. Aquele espanto específico de quem estava prestando toda a atenção e mesmo assim não previu, porque o que acabou de acontecer é objetivamente imprevisível para qualquer pessoa que tem noção básica de como as relações funcionam. A segunda foi clareza, uma clareza fria e completa sobre o que aquela cena significava. Não era surpresa, boa mal comunicada. Era uma decisão que havia sido tomada, executada até o ponto de venda do apartamento, e que só estava sendo comunicada a mim naquele momento, naquele jantar, apresentada como fato consumado com um sorriso de quem está esperando gratidão. A terceira foi a certeza de que eu sabia exatamente o que ia dizer. Peguei o guardanapo, limpei a boca devagar, coloquei sobre a mesa, olhei para Vanessa primeiro, depois para o Leandro. Perfeito, eu disse, mas vocês vão dormir lá fora, porque o apartamento já tem dono. A Vanessa abriu a boca, fechou, o Leandro parou de sorrir. Mãe, ele começou. Deixa eu terminar. Eu disse, com a mesma voz, calma. Vocês venderam o apartamento de vocês. Isso é uma decisão de vocês e não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é com o meu apartamento. E o meu apartamento tem dono, que sou eu. E eu não fui consultada sobre nenhuma parte disso. A Vanessa se recuperou antes do Leandro, como sempre fazia. Sogrinha, a gente achava que ia ser uma surpresa boa. A gente ia contribuir com as despesas. Ia, Vanessa. Eu disse o nome dela com aquela firmeza suave que aprendi em 22 anos, atendendo pessoas em situação difícil. Surpresa boa é quando a pessoa que vai receber a surpresa tem a opção de dizer não. Você vendeu o apartamento antes de me perguntar se eu queria ter vocês morando comigo. Isso não é surpresa, é fato consumado. Silêncio. O Leandro olhou para Vanessa com aquele olhar de quem está percebendo, talvez pela primeira vez em 4 anos de casamento, que existe uma diferença entre o que ele acha que vai acontecer e o que a pessoa do outro lado da mesa está disposta a aceitar. Mas, mãe, onde a gente vai ficar? A gente não tem mais apartamento. E ali estava a pergunta que revelava tudo sobre como aquela decisão tinha sido tomada. Eles tinham vendido o apartamento sem ter onde ficar porque tinham assumido que minha casa era a resposta, não uma possibilidade. A resposta garantida, sem precisar ser perguntada. Eu olhei para o meu filho, por um momento, aquele menino que eu tinha criado, que tinha passado pelo joelho nas paredes desta mesma casa, que tinha estudado nesta mesa, naquela cadeira, que ainda está no mesmo lugar, que tinha saído desta casa para a universidade e voltado para a cidade, mas nunca mais para casa, até aquela noite em que voltava pela porta da frente, com a decisão tomada e o sorriso pronto. Eu o amava, completamente, sem reserva, e era exatamente por isso que ia dizer. O que ia dizer? Leandro, eu vou te contar uma coisa que deveria ter dito antes, e que me arrependo de não ter dito mais cedo. Ele me olhou. Este apartamento é meu. É onde eu vivo, é onde eu durmo, é onde eu tomo o meu café de manhã. É onde o Dirceu está em cada canto que eu nunca reformei, porque cada canto tem um pedaço dele. E nenhuma decisão sobre quem mora aqui vai ser tomada sem que eu seja a primeira pessoa consultada, não a última. A primeira. Pausa. Então agora,
Vocês vão me explicar tudo. Como chegaram a essa decisão? Por que venderam o apartamento? Para onde o dinheiro foi? E o que vocês realmente precisam? Porque se há uma necessidade real aqui, eu quero ajudar. Mas do jeito que eu decido ajudar, não do jeito que vocês decidiram que eu ia ajudar sem me perguntar. O Leandro ficou olhando para a mesa. A Vanessa ficou me olhando com aquela expressão de quem estava recalculando uma equação que tinha dado um resultado que não esperava. E eu levantei, fui até a cozinha, aqueci um pouco mais o frango que tinha esfriado e voltei para a mesa, porque a conversa que precisava acontecer ainda estava no começo. E eu tinha todo o tempo do mundo. A conversa que se seguiu durou quase 2 horas. Não foi gritada, não foi de novela. Foi do tipo difícil de verdade, aquele onde cada pessoa precisa parar de proteger a versão que montou da situação e começar a olhar para o que realmente aconteceu. Eu ouvi o Leandro primeiro, que sempre precisava de mais tempo para organizar o que sentia em palavras. Ele disse que tinha se sentido encurralado financeiramente nos últimos 2 anos, que o apartamento tinha prestação alta, que o trabalho tinha passado por uma reestruturação que mexeu no salário dele, que ele e a Vanessa tinham conversado muito sobre alternativas. Ouvi a Vanessa, que era mais direta, e foi mais fundo. Disse que tinham calculado que morando comigo por um período poderiam quitar algumas dívidas, reorganizar as finanças e comprar algo melhor depois. Disse que achavam que eu ia ficar feliz em ter companhia. Essa última frase me parou, que eu ia ficar feliz em ter companhia. Não disse nada por um segundo. Depois perguntei, com genuína curiosidade, não com ironia: vocês me perguntaram alguma vez se eu me sentia sozinha? Silêncio. Perguntaram se eu gostaria de ter companhia. Mais silêncio. Perguntaram como eu me sinto morando aqui sozinha depois do Dirceu ir embora. A Vanessa olhou para o lado. O Leandro olhou para a mesa. Não, eu disse. Não perguntaram. Decidiram por mim o que eu sentia e o que eu precisava. Da mesma forma que decidiram que eu ia receber vocês amanhã. Aquilo não foi dito com raiva. Foi dito como observação. Como quando você aponta para algo que está ali na frente de todo mundo, mas que ninguém nomeou ainda. O Leandro levantou os olhos. Mãe, a gente não quis te desrespeitar. Eu sei que não quis, Leandro, mas desrespeitou a si mesmo. E a diferença entre querer e fazer é exatamente onde a gente precisa conversar. Havia uma coisa que eu precisava entender antes de qualquer decisão sobre o apartamento. Uma coisa que estava na margem daquela conversa, mas que eu sentia que era o centro de tudo. Perguntei diretamente. O apartamento já foi vendido. Tem escritura assinada? A Vanessa respondeu que sim. Escritura assinada há uma semana, entrega das chaves para o novo proprietário, marcada para o dia seguinte, ao meio-dia. Meio-dia do dia seguinte. Eu olhei para o relógio na parede da cozinha. Eram 8h40 da noite. Eles tinham vendido o apartamento, assinado escritura, combinado entrega das chaves e só me contado aquela noite, com menos de 16 horas de antecedência. Respirei fundo. Aquele tipo de respiração que não é para se acalmar, porque eu estava calma. É para dar espaço para o que você vai dizer em seguida sair do lugar, certo? Leandro, Vanessa, eu não vou deixar vocês na rua. Não é isso que está sendo dito aqui. Mas existem condições que precisam ser aceitas antes de eu abrir a porta deste apartamento para vocês morarem. E essas condições não são negociáveis. A Vanessa foi abrir a boca. Deixa eu terminar, eu disse, com a mesma calma. Vocês vão ouvir as condições, depois podem decidir se aceitam ou não. Mas a decisão é de vocês sobre as condições minhas, não o contrário. Silêncio. Primeira condição. Nenhuma decisão que afete este apartamento ou a minha rotina é tomada sem minha consulta prévia. Nenhuma. Nem a mais pequena. Olhei para os dois. Os dois estavam ouvindo. Segunda condição. Eu quero ver a situação financeira de vocês por inteiro. Não resumo. Tudo. Dívidas,
quanto veio da venda do apartamento, para onde foi, o que sobrou, porque se vou abrir minha casa, preciso entender o tamanho do que está sendo trazido para dentro dela. A Vanessa fechou os olhos por um segundo. Aquele fechar que não é concordância, é processamento de informação que não agrada. Terceira condição. Isso tem prazo. Não é para sempre. É temporário, com data de saída acordada entre nós três, antes de entrarem. E essa data pode ser estendida se as coisas estiverem caminhando bem, mas começa com data. Levantei. Pensem esta noite. Amanhã cedo eu quero uma resposta. Se aceitam as condições, podem vir no fim da tarde com as malas. Se não aceitam, respeito, mas precisam encontrar outra solução. Fui até a porta, abri e disse com aquele tom de servidora pública aposentada que passou 22 anos encerrando atendimentos difíceis com dignidade. Obrigada pelo jantar. Boa noite. Eles saíram. Fechei a porta. Fui até a sala. Sentei no sofá, olhei para a poltrona do Dirceu, que está do outro lado da mesa de centro, aquela poltrona de couro marrom que eu nunca recoloquei de lugar depois que ele foi. Dirceu, eu disse baixinho para o apartamento quieto. Você viu isso? Não foi pergunta, foi confirmação, porque ele teria visto e teria dito exatamente o que eu disse, com as mesmas palavras ou palavras diferentes, mas com a mesma firmeza, porque o Dirceu também sabia que amor não é o mesmo que ausência de limite. E que filho que nunca ouviu não, filho que cresceu achando que as coisas se resolvem sozinhas, precisava ouvir um não claro, dito por quem o amava, antes que o não viesse de alguém que não o amava e deixasse uma marca que não cicatrizava. Apaguei as luzes, fui dormir de um jeito que me surpreendeu, profundo, tranquilo, sem a ansiedade que eu esperava sentir depois de uma noite daquela, porque eu tinha dito o que precisava ser dito. E o que vinha depois dependia de quanto o Leandro e a Vanessa tinham aprendido naquela noite. Você que está ouvindo isso, me diz uma coisa. Você já teve que colocar um limite para alguém que você ama muito, sabendo que o limite ia doer, mas sabendo também que não colocar ia doer mais? Sabe aquela sensação de que o amor e a firmeza precisam andar juntos? Mesmo quando parece que se contradizem, é exatamente disso que essa história é feita. E ainda não chegou na metade. Na manhã seguinte, acordei às 6, como sempre. Fiz o café, reguei a samambaia que fica na varanda e que é exigente como poucos seres vivos que já cuidei. E sentei com a xícara, olhando para a rua ainda quieta do Jardim Paulista. Às 7h40, o celular tocou. Era o Leandro. Mãe, a gente aceita as condições. Fiz uma pausa. Leandro, quero ouvir de você, não de vocês. Você aceita as condições? Silêncio de 3 segundos. Aceito, mãe. E a Vanessa? Ela tá aqui. Quer falar? Quero. A voz da Vanessa tinha aquele tom diferente de quando ela não está comandando a situação, aquele tom mais baixo, mais real, menos apresentadora de programa. Sogrinha, eu entendi o que a senhora disse ontem e eu me arrependo de ter chegado daquele jeito. Foi errado. Aquilo me disse algo importante. Não porque eu precisava de desculpa para ajudar, mas porque me disse que a Vanessa era capaz de reconhecer erro quando o chão sumia debaixo dos pés. E isso, em 4 anos de convivência, era a primeira vez que eu via. Tudo bem, eu disse. Podem vir no fim da tarde, mas antes de desligar, me diz onde vocês vão passar o dia. A gente tem umas coisas para resolver com a entrega das chaves. Quando terminar isso, Leandro vai ao banco e me traz o extrato dos últimos 6 meses e um resumo das dívidas. Combinado? Pausa. Combinado. Desliguei. Terminei o café e fui arrumar o quarto de hóspedes. Não por gentileza performática. Porque se eles iam morar naquela casa, iam morar com dignidade, mesmo que temporariamente, mesmo com condições, mesmo com data de saída a ser combinada naquela tarde. Porque eu sou o tipo de pessoa que arruma o quarto, mesmo quando a situação não foi do jeito que devia ter sido. Aprendi isso de uma mãe que fazia o mesmo, que cuidava das pessoas
independente de como as pessoas chegavam, mas que nunca confundiu cuidar com aceitar qualquer coisa. Aquela distinção foi o que eu precisei de uma vida inteira para aprender a aplicar completamente. E naquela manhã, arrumando um quarto para um filho que tinha errado, mas estava tentando corrigir, eu soube que tinha aprendido. Eles chegaram às 5 da tarde com 4 malas, 2 caixas de papelão e uma expressão que era diferente da expressão de 2 adultos chegando para morar num lugar. Era a expressão de 2 pessoas que tinham passado o dia inteiro processando uma conversa que não tinha saído do jeito que esperavam e que ainda não sabiam exatamente onde tinham pisado. Abri a porta, deixei entrar. Mostrei o quarto, disse que o banheiro ao lado era deles e que o da minha suíte era meu. Disse que a cozinha era compartilhada, mas que eu gostava de cozinhar pela manhã cedo e que se um de nós estava na cozinha, o outro esperava. Não por hostilidade, por espaço. Porque quando 3 adultos vivem num apartamento que foi construído para um casal e depois para uma pessoa, espaço não é conforto, é necessidade. A Vanessa ouviu tudo com aquela atenção de quem está catalogando as regras de um lugar novo. O Leandro ouviu com aquela expressão de quem está com vergonha, mas não sabe como transformar a vergonha em palavra. Depois que mostraram o quarto e ficaram a sós para arrumar as malas, fui para a sala e esperei. Às 6 da tarde, o Leandro apareceu com uma pasta na mão. Sentou na cadeira da mesa de centro, aquela cadeira onde os filhos sempre sentaram quando tinham algo sério para dizer, e colocou a pasta na mesa. Eram os extratos. O resumo das dívidas. Tudo que eu tinha pedido. Peguei. Li com calma. Daquele jeito que leio qualquer documento importante, linha por linha, sem pular, sem fazer julgamento em voz alta enquanto leio. O quadro era o seguinte: o apartamento deles tinha sido comprado há 6 anos com financiamento de 32 anos. 2 anos atrás, quando o salário do Leandro teve um corte de 22% numa reestruturação da empresa, eles começaram a atrasar parcelas. O atraso virou acúmulo. O acúmulo virou negociação com o banco. A negociação resultou numa condição que tornava o financiamento insustentável no médio prazo. A venda do apartamento tinha quitado o saldo devedor com o banco e sobrado um valor que eu não vou mencionar aqui, porque é detalhe da vida deles, mas que era suficiente para um aluguel de uns 6 meses enquanto reorganizavam. Não era pouco. Não era muito, era suficiente para não precisarem aparecer na minha porta com a notícia de que iam morar comigo no dia seguinte. Fechei a pasta, coloquei na mesa, olhei para o Leandro. Por que não me contou quando as dificuldades começaram? Ele ficou olhando para as mãos por um momento, não queria te preocupar. Leandro, eu disse o nome dele com aquela paciência específica que é diferente de calma. É a paciência de quem já ouviu essa resposta muitas vezes de muitas pessoas diferentes. Não querer preocupar é uma razão generosa dita por quem está com vergonha de pedir ajuda. Eu prefiro a segunda versão porque é mais honesta. Ele levantou os olhos. Estava com vergonha, ele disse. Desta vez, com aquela voz mais baixa, que é a voz de quando alguém para de se defender e começa a falar de verdade. Isso eu aceito, eu disse. Vergonha é humano, mas vergonha que vira silêncio de 2 anos e termina numa surpresa de 16 horas de antecedência é um problema que precisamos resolver juntos. Pausa. A Vanessa foi quem sugeriu a venda do apartamento? Ele demorou 2 segundos antes de responder. Foi uma decisão conjunta. Eu o olhei. Leandro. Ela sugeriu primeiro. Ele disse, mas eu concordei. Não fui obrigado. Aquilo foi importante. Não porque eu queria dividir culpa ou apontar quem tinha errado mais, mas porque era a primeira vez naquela conversa que o Leandro assumiu participação ativa numa decisão, em vez de colocar como consequência da decisão de outra pessoa. Era um começo. Tudo bem. Eu disse. Então os dois vão me dar a resposta para a pergunta que ainda não foi respondida. Por que vender
o apartamento em vez de usar o dinheiro que sobrou da venda para pagar um aluguel e reorganizar com calma, silêncio. A Vanessa apareceu na porta da sala. Não sei quanto tempo ela estava ali. Tempo suficiente para ter ouvido parte da conversa, pelo menos. Sogrinha, posso entrar? Pode. Ela sentou ao lado do Leandro, não na poltrona do Dirceu. Nunca na outra cadeira que fica do lado. E eu notei isso. Notei que ela tinha entendido, naquele apartamento de poucos dias, que aquela poltrona não era para sentar. A ideia de morar aqui não foi só para economizar aluguel. Ela disse, com aquela voz mais baixa de pessoa que está sendo honesta, sem ter certeza de que isso vai ajudar. Eu achei que seria bom pro Leandro estar perto de você enquanto as coisas se reorganizavam. Ele fica ansioso quando está com problema financeiro e não fala sobre isso. Eu pensei que a senhora talvez percebesse. Aquilo me pegou de um jeito que não esperava. Não porque era a resposta que eu queria, mas porque era uma resposta diferente de tudo que eu tinha esperado da Vanessa. Era uma resposta que dizia que por baixo da forma errada com que tinham chegado, havia uma preocupação real com o meu filho, que eu não tinha visto antes. Fiquei em silêncio por um momento. Vanessa, você podia ter me ligado e dito exatamente isso. Sem a surpresa, sem o jantar armado, sem o fato consumado. Só uma ligação. Eu teria ajudado. Ela ficou me olhando. Eu não sabia se você ia querer. Ela disse. A gente não tem esse tipo de conversa. E aquilo era verdade. Em 4 anos de nora e sogra, a Vanessa e eu nunca tínhamos tido esse tipo de conversa. A nossa relação era de eventos de família, de jantares de domingo ocasionais, de ligações sobre o Leandro, mediadas pelo próprio Leandro. Não de conversa direta, franca, do tipo que resolve coisa. Parte disso era dela, parte era minha. Fiquei com isso em mente, mas não disse em voz alta. Não era a hora, então vamos estabelecer uma coisa agora. Eu disse, olhando para os dois. Enquanto vocês estiverem aqui, o canal de comunicação é direto, sem intermediário, sem surpresa, sem assumir que eu vou adivinhar o que está acontecendo. Se tem problema, fala. Se tem decisão a ser tomada, que me afeta, me consulta antes. Se não sabe como falar, fala assim mesmo, errado, e a gente ajusta. Os dois assentiam e a data de saída. Precisamos combinar hoje. A Vanessa e o Leandro se olharam. Aquele olhar de casal que tem uma conversa interna que acontece em segundos. 6 meses? 6 meses? O Leandro perguntou, com voz de quem está testando se é muito ou pouco. 6 meses é razoável. Se vocês usarem o dinheiro da venda para uma entrada num novo financiamento ou num apartamento mais simples para alugar enquanto economizam. Não para pagar dívida de consumo. A Vanessa ficou quieta por um segundo. Aquele quieto de quem foi atingido por uma informação específica que era relevante. Como a senhora sabe que tem dívida de consumo? Ela perguntou, porque o extrato que o Leandro me trouxe tem 3 cartões de crédito com saldo e 2 parcelas de loja. Não falei antes porque queria ouvir vocês primeiro. Ela olhou para o Leandro. Ele olhou para a mesa. Aquele silêncio disse mais do que 1 hora de conversa teria dito. Não precisa me dar detalhes agora, eu disse, mas precisam organizar isso antes de sair daqui. Porque sair daqui com dívida de consumo ativa e entrar num financiamento novo é receita de repetir o que aconteceu. Levantei, fui à cozinha, fiz café para 3, aquele café que o Dirceu ensinava a fazer com a água na temperatura certa, antes de ferver, que a maioria das pessoas não sabe que faz diferença, mas faz. Voltei com as 3 xícaras. Sentamos os 3 à mesa. E pela primeira vez, desde que a Vanessa tinha dito surpresa, sogrinha naquela noite de jantar, a conversa foi de igual para igual. Sem posição tomada, sem apresentadora de programa, sem filho que concorda para evitar conflito. Só 3 adultos com um problema real, tentando encontrar a saída real. Aquela xícara de café foi o começo de uma convivência que ainda não sabia que ia ser difícil e reveladora de formas que eu não tinha antecipado completamente, mas estava começando pelo lugar certo. E começar pelo lugar certo
é mais da metade do caminho. Você já precisou estabelecer um limite para alguém que morava com você? Sabe aquela dificuldade específica de quando a pessoa está no mesmo espaço que você e os limites precisam ser vividos todo dia, não só ditos uma vez? Escreve nos comentários como você lidou com isso, porque cada história de como alguém manteve o próprio espaço com dignidade é uma história que alguém que está passando pela mesma coisa precisa ouvir. Os primeiros dias foram os mais tensos, não de conflito aberto, de ajuste, aquele processo lento e às vezes doloroso de 3 pessoas aprendendo a existir no mesmo espaço, com hábitos diferentes e histórias diferentes e expectativas, que nenhuma das 3 tinha dito completamente em voz alta. A Vanessa acordava às 6h30 e ia direto para a cozinha. Eu acordava às 6 e a cozinha era minha, até às 7. Na segunda manhã nos encontramos na porta da cozinha ao mesmo tempo, e houve aquele segundo de impasse que é pequeno, mas diz muito sobre o quanto 2 pessoas ainda não encontraram o ritmo certo. Eu dei um passo para o lado. Disse que ela podia entrar. Ela disse que esperava. Ficamos as 2 esperando por uns 10 segundos, antes de eu dizer, com um tom prático que aprendi em 22 anos de atendimento ao público: Vanessa, a cozinha tem espaço para as 2. O que precisamos combinar é a ordem das coisas, não quem entra e quem não entra. Combinamos. Ela fazia o café dela primeiro, que era rápido porque ela usava cápsula. Eu fazia o meu depois, com aquele processo mais longo. Funcionou. Parece coisa pequena. Não é. Convivência que dura é feita de acordos pequenos, que ninguém registra, mas que todo mundo sente quando existem e quando não existem. O Leandro era mais fácil de conviver no sentido prático e mais difícil no sentido emocional. Mais fácil porque ele tinha crescido naquela casa e conhecia o ritmo dela. Mais difícil porque crescido naquela casa significava que ele tinha regressões. Voltava a deixar copo em cima da mesa de centro. Voltava a esperar que alguém lavasse o que ele sujava. Voltava aquele modo de filho que assume que a casa se cuida sozinha porque sempre havia alguém cuidando. Na primeira semana deixei passar, na segunda semana eu disse uma vez, com a voz calma de sempre: Leandro, copo na pia. Ele pegou sem reclamar. Na terceira semana, não precisei mais dizer. Não porque ele transformou completamente o que era em 3 semanas. Porque 3 semanas de convivência diária com uma mãe que coloca limite ensina mais do que 37 anos de visitas ocasionais. Havia algo que eu tinha começado a perceber sobre a Vanessa, naquelas semanas, que era diferente do que eu tinha percebido em 4 anos de convivência distante. A Vanessa era organizada, mais organizada do que eu, o que não é pouca coisa. Pagava contas em dia. Tinha planilha de gastos no celular que ela consultava antes de qualquer compra, além do básico, sabia onde cada documento estava. Aquela mesma mulher que tinha chegado com uma ideia que parecia impulsiva, tinha, na verdade, uma estrutura interna de gestão que eu não tinha enxergado antes, porque a minha impressão dela tinha sido formada nos momentos em que ela estava apresentando, não nos momentos em que ela estava funcionando. Isso me fez rever algumas coisas que eu tinha guardado sobre ela. Não todas as coisas, mas algumas. Em meados do 2º mês, a Vanessa bateu na minha porta numa tarde de sábado. Trouxe 2 xícaras de café e perguntou se podia sentar. Sentou na cadeira de sempre, não na poltrona do Dirceu. Sogrinha, posso te perguntar uma coisa? Pode. Como a senhora conseguiu manter o apartamento depois que o seu Dirceu foi? Financeiramente, quero dizer, porque eu vi que é apartamento de bom bairro, bem conservado, conta de condomínio que não é barata. Como se sustenta sozinha? Aquela pergunta me surpreendeu. Não pelo assunto, pela honestidade com que foi feita. Era uma pergunta de alguém que estava tentando aprender, não de alguém que estava comparando. Contei sobre a aposentadoria que era suficiente, porque eu sempre tinha vivido dentro do que ganhava, sobre as reservas que o Dirceu tinha construído ao longo dos anos,
com disciplina que ele tinha aprendido do pai dele, que era contador e tinha ensinado os filhos que dívida de consumo era a única coisa que um homem honesto não devia fazer. Sobre o fato de que o apartamento estava quitado, havia 10 anos quando o Dirceu morreu, porque eles tinham se esforçado para antecipar parcelas sempre que havia dinheiro sobrando. A Vanessa ouviu tudo com aquela atenção que ela dava para coisas práticas. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "O Leandro nunca me contou nada disso sobre o pai. O Leandro provavelmente não sabe", eu disse, "porque o Dirceu nunca precisou explicar. A gente só aprende sobre dinheiro quando alguém nos ensina de forma direta ou quando o dinheiro acaba de uma forma que deixa marca." Ela assentiu devagar. "Eu aprendi da segunda forma", ela disse. "Minha família teve dificuldade quando eu era adolescente. Fiquei com aquela sensação de que o dinheiro some, que não dá para confiar nele, que é melhor gastar antes que suma. Aquilo me abriu uma parte da Vanessa que eu não sabia que existia. Não mudou o que ela tinha feito, mas explicou de onde vinha. E explicação não é desculpa, mas é contexto. E contexto muda o tamanho das coisas. Vanessa", eu disse, "essa sensação tem nome. É ansiedade financeira. E tem jeito de trabalhar com ela, mas precisa ser trabalhada de forma consciente, não gerenciada comprando antes que acabe, ou tomando decisão rápida antes de pensar direito." Ela ficou me olhando por um segundo. "A senhora deveria ter sido psicóloga", ela disse. "Pensei em fazer psicologia", eu disse. "Fiz assistência social porque tinha vaga na federal e não na particular. Mas o trabalho acabou sendo o mesmo." Ela deu uma risada pequena, a primeira risada natural que eu ouvia dela dentro daquele apartamento. Aquela tarde de sábado foi o dia em que a Vanessa e eu começamos a ter a relação que os 4 anos anteriores não tinham tido. Não íntima de repente, não resolvida de uma vez, mas real, direta, sem a camada de apresentadora de programa entre ela e o que ela realmente era. No fim do segundo mês, combinei com os dois que eu queria ver um plano, não um plano genérico de sair em 6 meses. Um plano com metas mensais, com destino definido, com ação concreta para cada mês. Eles trouxeram o plano numa quarta-feira à noite. O Leandro tinha escrito à mão, porque era o jeito dele de mostrar que tinha feito com cuidado. A Vanessa tinha organizado em tópicos claros com datas. Li, fiz 3 perguntas. Eles responderam as 3. O plano era bom, não perfeito. Bom. E bom feito com comprometimento vale mais do que perfeito que ninguém cumpre. Aprovei? Não. Por quê? Precisava da minha aprovação, mas porque eles tinham me pedido opinião, o que era diferente de tudo que tinha acontecido antes daquele jantar de surpresa. E aquela diferença era o sinal de que as coisas estavam, devagar e de forma imperfeita, se movendo na direção certa. O terceiro mês trouxe algo que eu não esperava. Não um problema, uma mudança de ritmo que acontece quando 3 pessoas param de se ajustar e começam simplesmente a viver. O Leandro começou a chegar do trabalho mais cedo do que era costume. A Vanessa começou a me perguntar se eu queria alguma coisa quando ia ao mercado. Não como obrigação, como gesto genuíno de quem está vivendo num espaço compartilhado e entendeu o que isso significa. Eu comecei a deixar a porta da sala aberta à noite, o que nunca havia sido hábito desde que o Dirceu foi. Casa de pessoa que mora sozinha tende a ficar com portas fechadas porque não há razão para abrir. Com os 2 lá, as portas abertas eram outra coisa. Eram presença, não me tornei dependente dessa presença. Esse é um ponto importante. Eu sabia, e continuo sabendo, que minha vida estava completa antes deles chegarem e ia continuar completa depois que fossem embora. Mas presença é boa, quando é boa presença. E aquela estava se tornando boa presença. Uma noite de semana, o Leandro apareceu na sala onde eu estava lendo e perguntou se podia sentar. Sentou na cadeira de sempre. "Mãe, preciso te dizer uma coisa." "Pode dizer." "Eu sei que a forma como a gente chegou aqui foi errada."
Eu sei que você mereceu mais do que a gente deu. E eu fico pensando como deixei as coisas chegarem naquele ponto sem falar com você antes. Fiquei em silêncio, deixando ele terminar. Acho que eu tinha medo de te decepcionar, de mostrar que estava com dificuldade. Você e o pai sempre foram tão certinhos com as coisas que pareceu que eu ia estar admitindo que falhei. Aquilo doeu de um jeito específico. Não por mim, por ele. Porque um filho que sente que não pode mostrar dificuldade para os pais é um filho cujos pais, em algum momento, sem querer, transmitiram que dificuldade era fraqueza. Eu e o Dirceu tínhamos sido certinhos, como o Leandro disse, talvez certinhos demais na forma como apresentávamos isso para os filhos. Leandro, eu disse devagar, certeza não é falta de dificuldade. É o que aparece por fora quando você enfrenta dificuldade por dentro. O seu pai chorou 3 vezes que eu vi na vida. Uma, quando a Camila nasceu, uma quando ele recebeu o diagnóstico de que era o coração, e uma quando pagamos a última prestação do apartamento. As 3 vezes eram dificuldade. Só que, passada. O Leandro ficou me olhando com aquela expressão de quando a gente recebe uma informação sobre os pais que muda o tamanho deles de dentro. Ele nunca me contou sobre o coração. Não era grave, mas assustou. E a gente não contou porque você tinha 16 anos e o médico disse que estava resolvido. Talvez devêssemos ter contado assim mesmo. Ficamos em silêncio por um momento. Mãe, ele disse. Obrigado por não ter aberto a porta naquela noite sem colocar as condições. Por que está agradecendo por isso? Porque se você tivesse aberto sem condições, eu nunca teria tido essa conversa. Eu teria continuado achando que as coisas se resolvem sozinhas. Aquilo ficou dentro de mim de um jeito que ficam as coisas que você esperava ouvir sem saber que estava esperando. Levantei, abracei o Leandro naquele abraço de mãe, que não tem vergonha de durar quanto precisa durar. Ele ficou um tempo dentro daquele abraço como quando era criança, e tinha levado o tombo e vinha até mim sem dizer nada, só precisando de presença. Depois ele foi dormir. Eu fiquei na sala mais um tempo. Olhei para a poltrona do Dirceu. Você ouviu? Eu disse baixinho. E desta vez, também não era pergunta. Era certeza. Os 6 meses passaram de um jeito que só entende quem já viveu convivência de verdade, mais rápido do que parecia possível quando começou e mais lento do que qualquer calendário consegue medir quando você está dentro. No 5º mês, o Leandro me chamou numa manhã de sábado para mostrar uma coisa no celular. Era um anúncio de apartamento. 2 quartos, bairro do Jardim Irajá, a uns 20 minutos do Jardim Paulista, valor de aluguel que cabia no planejamento deles. Que você acha, mãe? Peguei o celular, olhei, li a descrição, ampliei a foto do imóvel. Era um apartamento simples, limpo, bem localizado, com uma janela na sala que pegava sol da manhã, nada espetacular. Exatamente o que precisavam naquele momento, que não é o mesmo que o que queriam, mas era o lugar certo para chegar onde queriam. Gostei, eu disse. Vai visitar antes de fechar. Já marcou para amanhã. Leva a Vanessa e presta atenção na pressão da água e no estado do piso. São as coisas que o corretor nunca aponta. Ele anotou num papel que tirou do bolso. Aquele Leandro que deixava copo na mesa de centro, no 1º mês agora andava com papel no bolso para anotar as coisas que precisava lembrar. Pequena mudança, enorme diferença. Eles visitaram o apartamento. Gostaram, fecharam o contrato na semana seguinte. Data de entrada: 1º do mês seguinte, exatamente dentro dos 6 meses que tínhamos combinado, com 3 semanas de sobra. Na semana antes de saírem, a Vanessa pediu para conversar comigo mais uma vez na sala. Sentou na cadeira de sempre. Sogrinha, eu quero te agradecer, não pelo teto, que eu sei que não foi dado de graça, e não foi uma decisão simples. Por outra coisa, fiquei olhando para ela. Por não ter me tratado como a vilã da história, ela disse. Eu sei que eu cheguei aqui de um jeito que dava para tratar assim, e você não tratou. Aquilo me pegou. Porque
Era verdade que eu tinha tido vontade de tratar assim, no início. Aquela primeira noite do jantar, quando ela disse surpresa, sogrinha com aquele sorriso de apresentadora, eu tinha sentido uma raiva silenciosa que era legítima e que eu tinha colocado no lugar certo em vez de jogar nela. Vanessa, você chegou errado, mas você não é a pessoa que chegou naquela noite. Aprendi isso em 22 anos de assistência social. O jeito que alguém chega ao problema, quase nunca, é quem essa pessoa é de verdade. É o jeito que o desespero encontrou para sair. Ela ficou em silêncio por um momento. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. A senhora já gostou de mim antes de tudo isso? Aquela era uma pergunta que merecia resposta honesta. Não gentil, honesta. Eu tentei. Eu disse. Mas tentei de longe. E gostar de longe é diferente de gostar de verdade. Esses 6 meses foram a primeira vez que eu te conheci de perto. Ela ficou olhando para as mãos por um segundo, depois levantou os olhos. E agora? Agora eu gosto, eu disse. Do jeito que se gosta de alguém que você conheceu de verdade, com as partes que admiro e as partes que ainda me irritam. Ela deu uma risada, genuína. Aquela risada aberta que eu tinha começado a reconhecer como o riso real dela, diferente do riso social que ela usava nos jantares de família. Quais partes ainda te irritam? O volume da televisão quando você assiste série tarde da noite. Ela riu de novo, mais forte. Vou sentir falta da senhora. Ela disse, ainda rindo. Eu sei, eu disse. Eu também. E era verdade. Era verdade de um jeito que eu não teria imaginado, naquela noite do jantar de surpresa, quando eu tinha limpado a boca no guardanapo e dito que eles iam dormir lá fora. 6 meses depois, a partida deles era sentida. Não de um jeito que me fazia querer que ficassem mais. De um jeito que me fazia saber que os 6 meses tinham valido. No dia da mudança, o Leandro contratou um frete pequeno. Eu ajudei a embalar as coisas deles na manhã. Aquele movimento de embalar, que é o oposto do que tinha sido chegar. Mais organizado, mais quieto, mais intencional. Na última caixa que o Leandro estava fechando, encontrou debaixo da cama uma caneta esferográfica azul que era do Dirceu. Uma daquelas canetas simples, de caixa de papel, sem marca especial, mas que o Dirceu usava todo dia por décadas. Eu reconheci de longe pelo azul específico da tampa. O Leandro pegou a caneta, olhou para ela e me olhou. Não disse nada, colocou a caneta na minha mão. Fiquei com ela por um momento. Aquele pedaço de plástico barato que tinha estado embaixo de uma cama por 6 meses sem ninguém saber. Guardei no bolso do avental. Depois abracei o Leandro no corredor daquele apartamento com aquele abraço que dura quanto precisa. Mãe, ele disse no meu ouvido. Obrigado por não abrir a porta naquela noite sem as condições. Era a segunda vez que ele dizia isso. E a segunda vez soou diferente da primeira. Mais assentado, mais de alguém que entendeu completamente do que estava agradecendo. Vai lá, eu disse. A Vanessa está esperando no carro. Ele foi. Eu fechei a porta. Fui para a sala, sentei no sofá. O apartamento estava quieto de novo. Aquele quieto de espaço que foi compartilhado e voltou a ser só seu, que é diferente do quieto de sempre, e leva um tempo para se reinstalar. Olhei para a poltrona do Dirceu. Tirei a caneta do bolso, coloquei na mesinha, ao lado da poltrona, no lugar onde ele sempre deixava a caneta quando parava de escrever. Aquela caneta ficou ali, continua ali até hoje, não como monumento, como presença. Nos meses seguintes, a relação com o Leandro e a Vanessa mudou de uma forma que eu não saberia descrever para quem não viveu algo parecido, mas que quem viveu vai reconhecer. Ficou mais real, menos de evento de família e mais de vida de verdade. Eles ligavam não só para avisar que vinham no almoço de domingo, mas no meio da semana, por coisa pequena ou sem coisa nenhuma. A Vanessa mandava mensagem às vezes só para contar como tinha sido o dia. Aquelas mensagens eram que os 4 anos de relação à distância nunca tinham produzido. Foram produzidas por 6 meses de presença com condição. Aquilo me ensinou algo que eu achava que já sabia, mas aprendi
de novo nessa história, de um jeito mais fundo, que amor sem estrutura se dissolve, que filho que nunca ouviu limite não aprendeu que o mundo tem limite, e que a melhor coisa que um pai ou uma mãe pode fazer, às vezes, não é abrir a porta sem perguntar, é ficar parado na porta com a mão na maçaneta e dizer: pode entrar, mas precisa me dizer o que está acontecendo. Não porque amor tem preço, porque amor tem dignidade. E dignidade não se negocia, nem quando o filho está do outro lado da porta, com 4 malas e uma surpresa que virou pedido. A Camila soube de tudo umas 3 semanas depois que o Leandro e a Vanessa se mudaram para o apartamento novo. Eu tinha guardado para contar pessoalmente, não por telefone. Ela veio de São Paulo num sábado, sem os filhos, só ela. Aquela viagem específica de filha que quer conversar de verdade, né? Jantamos juntas, contei tudo desde o início. O jantar de surpresa, o guardanapo, as condições, os 6 meses, ela me ouviu sem interromper, daquele jeito pontual dela que é do pai. Quando terminei, ficou em silêncio por um segundo. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quando você limpou a boca no guardanapo naquela noite, você já sabia o que ia dizer ou foi na hora? Sorri. Eu sabia desde antes que aquela conversa ia acontecer um dia. Eu disse. Não sabia que ia ser aquela noite específica, mas sabia que ia chegar. Quando chegou, as palavras já estavam prontas. A Camila me olhou com aquele olhar dela que é igual ao do pai, quando está vendo algo que confirma uma coisa que já suspeitava. Você sempre foi assim, ela disse. Eu nunca entendi quando criança, mas entendo agora. Você esperava o momento certo para falar. Nunca falava antes da hora. Falar antes da hora. Desperdiça a palavra, eu disse. Palavra desperdiçada não entra. Ela deu aquele sorriso que é dela. Aquele sorriso de quem está satisfeito com uma resposta que vai guardar. Lavamos a louça juntas depois do jantar. Aquele gesto de mãe e filha que não precisa de conversa para ser íntimo. Depois ela foi dormir no quarto que antes tinha sido do Leandro e da Vanessa e que eu tinha arrumado de volta como quarto de hóspedes, com os mesmos lençóis de sempre. Antes de apagar a luz na sala, olhei para a caneta do Dirceu na mesinha, ao lado da poltrona. Pensei em tudo que aquele apartamento tinha sido naqueles 6 meses. O jantar de surpresa, o guardanapo, as condições que eu tinha posto na mesa como itens de uma lista e que tinham virado estrutura de uma relação. O café compartilhado de manhã, o copo que o Leandro tinha aprendido a não deixar na mesa. A risada real da Vanessa, que era diferente da risada social, a conversa do Leandro sobre o medo de decepcionar, a caneta debaixo da cama. Pensei no Dirceu, que teria aprovado tudo aquilo do começo ao fim, com aquela aprovação quieta dele que nunca precisou de discurso para ser sentida. Apaguei a luz e fui dormir naquele apartamento que era meu, que tinha sido compartilhado e que voltava a ser meu de uma forma que não era a mesma de antes. Era melhor porque era meu por escolha, não por ausência de alternativa. Essa é a diferença entre espaço que é seu porque ninguém foi lá e espaço que é seu porque você decidiu que era. Se essa história tocou em algo que você já viveu ou está vivendo, escreve nos comentários. Conta sobre um limite que você precisou colocar para alguém que amava. Sobre uma convivência difícil que ensinou algo que não tinha como aprender de outro jeito. Sobre um guardanapo que você limpou devagar antes de dizer a coisa certa. A gente aprende tanto mais ouvindo as histórias uns dos outros do que qualquer conselho que alguém possa dar. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, faz isso agora. Toda semana tem uma história nova, uma história de família, de limite, de amor, que não abre mão de dignidade. Eu sou Neuza, tenho 66 anos e um apartamento no Jardim Paulista, que é meu, por escolha. Enquanto tiver história para contar, eu conto. Deixa eu te contar o que aconteceu um ano depois de tudo isso, porque essa história tem um detalhe final que eu guardei porque precisava de distância para contar direito. Num domingo de tarde,
uns 12 meses depois que o Leandro e a Vanessa se mudaram para o apartamento novo. Recebi uma visita que não esperava. A Vanessa veio sozinha, sem avisar, sem marcar. Bateu na porta com aquela batida diferente da batida dos 6 meses de convivência. Mais suave, mais de quem não tem certeza se é bem-vinda, mesmo tendo sido antes. Abri. Ela tinha uma muda de planta na mão, uma samambaia pequena, dentro de um vasinho de barro vermelho. A senhora me falou uma vez que a samambaia da varanda é exigente, ela disse. Fui pesquisar, encontrei numa feira de plantas que fica perto de casa. O vendedor disse que essa aqui é menos exigente. Pensei que podia ser companhia para outra. Fiquei olhando para ela por um segundo. Depois me desviei da porta e disse: Entra, o café está quente. Ela entrou. Colocamos a samambaia nova, no canto da varanda, ao lado da antiga. As duas ficaram lado a lado, uma grande de décadas, uma pequena de dias. Tomamos café sentadas na varanda olhando para as duas plantas. Como está o apartamento novo? Eu perguntei. Tá bom, a janela da sala pega sol da manhã como estava na foto. O Leandro fez uma prateleira para os livros dele no fim de semana passado. O Leandro fez prateleira, comprou suportes, furou a parede, parafusou tudo sozinho. Ela deu aquele sorriso real. Ficou torto de um lado, mas fez. É do pai, eu disse. O Dirceu também tinha a habilidade de fazer as coisas funcionar sem ficarem completamente retas. Ela riu também. Ficamos em silêncio por um momento com aquele silêncio bom, de pessoas que já passaram pela parte difícil da relação e chegaram do outro lado. Sogrinha, ela disse, pode falar. Eu fico pensando às vezes naquele jantar, na cara que eu devia ter feito, quando a senhora limpou a boca no guardanapo. Sorri. Você ficou pálida. Fiquei apavorada. Ela deu uma risada curta. Eu tinha ensaiado aquele anúncio a semana toda. Imaginei várias reações. A senhora empolgada, a senhora preocupada, a senhora pedindo detalhes. Não imaginei a senhora calma. Calma assusta mais do que grito, eu disse. Muito mais. Ela parou por um segundo. Mas foi o que precisava. Se a senhora tivesse gritado, eu teria me fechado. Se tivesse ficado empolgada, eu teria ficado aliviada, sem ter aprendido nada. Pausa. A calma me obrigou a ouvir. Aquilo ficou dentro de mim de um jeito que ficam as coisas que confirmam algo que você fez instintivamente, sem saber que era o jeito certo. Vanessa, você sabe o que aprendi em 22 anos atendendo pessoas em crise. O quê? Que a maioria das pessoas que chegam com uma situação impossível não precisam de solução imediata. Precisam de alguém que não entre em pânico junto com elas. Porque quando a pessoa do outro lado entra em pânico, quem chegou em crise fica sozinha no próprio desespero. Mas quando a pessoa do outro lado fica calma, de repente existe chão firme onde não havia. Ela ficou me olhando por um momento com aquela atenção que eu tinha aprendido. Era o sinal de que ela estava guardando o que eu via. Posso usar isso na minha vida? Já estava usando antes de eu dizer. Você ficou calma quando o Leandro ficou ansioso. É a mesma coisa. Ela ficou em silêncio. Aquele silêncio de reconhecimento. A gente tem mais em comum do que eu achei no começo. Ela disse. Tem. Eu concordei. E eu demorei mais para enxergar isso do que devia. Parte é minha. Ela balançou a cabeça como quem ia discordar e não disse nada. Deixou ficar. Ficamos na varanda até o sol começar a baixar. A samambaia nova balançava um pouco com o vento da tarde. A antiga ficava quieta do jeito que fica quando não há vento suficiente para mexer com ela. Quando a Vanessa foi embora, eu fiquei olhando para as duas plantas por um tempo. Uma grande, uma pequena, as duas no mesmo espaço. As duas precisando de coisas ligeiramente diferentes para crescer, mas crescendo era um bom retrato do que tinha acontecido naquele ano. Entrei, fui até a sala, sentei no sofá, a caneta do Dirceu estava na mesinha ao lado da poltrona onde eu tinha colocado no dia que o Leandro encontrou debaixo da cama. Peguei, segurei por um momento. Um guardanapo, 3 condições, 6 meses, uma caneta e uma samambaia nova. Às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos de um jeito que não pedimos. E às vezes
O que precisamos de um jeito que não pedimos é o único jeito que tem poder suficiente para mudar as coisas de verdade. Coloquei a caneta de volta na mesinha. Olhei para a poltrona. Foi um bom ano, Dirceu. Tem uma última coisa que preciso te dizer antes de encerrar. Quando contei essa história para minha filha Camila, naquele sábado que ela veio de São Paulo, ela me perguntou se eu tinha me arrependido de alguma coisa, se havia algo que eu teria feito diferente. Pensei por um tempo real antes de responder. Disse que talvez tivesse tentado conhecer a Vanessa de mais perto, antes de precisar da convivência forçada para fazer isso. Que 4 anos de relação à distância, de jantares de domingo, onde cada um apresenta a melhor versão de si mesmo, tinham criado uma distância que eu tinha confundido com incompatibilidade. Que a Vanessa que chegou naquela noite com o jantar de surpresa e o sorriso de apresentadora, e a Vanessa que ficou sentada na varanda comigo, olhando 2 samambaias, eram a mesma pessoa, mas eu só conheci a segunda depois de ter sido obrigada a viver com ela. Isso é algo que quero te deixar. Se você tem alguém na sua vida, filho, nora, genro, com quem a relação é de evento de família e nunca foi de vida de verdade, talvez valha a pena perguntar se a distância é incompatibilidade ou se é falta de proximidade suficiente para enxergar o que está além da versão que a pessoa apresenta nos jantares. Às vezes, as pessoas que parecem difíceis de longe são as mais honestas de perto. Às vezes, o guardanapo que você limpa devagar, antes de dizer a coisa certa, é o começo de uma relação que você não sabia que precisava ter. E às vezes, a samambaia nova que alguém traz sem avisar é o sinal de que a coisa mais difícil já passou. E o que vem agora é crescimento. Dos 2 lados. Eu sou Neuza, tenho 66 anos, tenho um apartamento no Jardim Paulista que é meu por escolha. Uma samambaia antiga e uma nova na varanda, e uma caneta azul do Dirceu na mesinha, ao lado da poltrona que ninguém mais usa, mas que não está vazia. Obrigada por ouvir até o fim.